Tá chegando já? Hã? Amada igreja em Bicuda Pequena, paz e a graça esteja com todos, não somente aqui, né, em Bicuda Pequena, na nossa igreja, mas todas as igrejas espalhadas pela face da terra e também a igreja que está, né, sempre assistindo a gente, pessoas queridas nossa, Barra de São João, Macaé e Redondeza, né? Até Minas Gerais, né? Aqui no Cerro também, Laje, né? Então temos muitas pessoas aí que sempre estão, né, assíduas nos assistindo. Queremos, né, dizer a todos sejam muito bem-vindos e queremos dar boas-vindas a Maria Moser, Nelinho, Ana Maria, Rosiane, Virgínia, que neste momento nós estamos vendo aqui, né? Deixa eu ver, Cristiane Barbosa, deixa eu ver quem mais, Cosme, Marcelo, a Virgínia já falei, Rosiane. E sejam muito bem-vindos, né? Juntos nós vamos mais uma vez, neste domingo, dia 23 de agosto de 2020, a lição 8, né? Espiritualidade saudável. Vamos orar neste momento? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Queremos te agradecer pela tua presença, pelo sol que brilha, esse dia maravilhoso. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido. Muito obrigado, Deus, por essa lição maravilhosa, pelas palavras da Bíblia, por essa palavra que o Senhor deixou, Deus, para nós. Muito obrigado, Deus, que nós possamos não somente ler, mas também botar em prática e guardar nos nossos corações. Ó Deus, continue, ó Deus, toma o primeiro lugar, esteja na frente, ó Deus, que possamos, ó Deus, levar a palavra, Deus, que o pastor deixou aqui nesta lição para todos, não somente para nós, mas para outras pessoas também, ó Deus, que não te conhecem, que tu venha tomar o primeiro lugar, esteja na frente, em nome de Jesus, amém. Deus possa estar abençoando, né, a todos os irmãos e que estão, né, nos assistindo. Daqui a pouco, né, com certeza vai chegar mais. Leila, né, seja muito bem-vinda, Leila, bom dia. Essas lições que estão vindo, elas vieram muito boas. Cada lição é um pastor, né? Nós estamos já na lição 8.
Cada domingo é um professor, né, diferente. E a lição Palavra e Vida, né, o tema central é esperança em tempos de quarentena, né, que nós estamos vivendo este momento, né, em casa, e ainda estamos, né, com a igreja com a porta fechada, o templo, né, da igreja. Então nós estamos aqui ainda e vamos continuar até quando Deus permitir. E esta lição 8, espiritualidade saudável, que foi o pastor Hudson Galdino da Silva, né, que escreveu. Pastor Hudson, pastor que eu acho que ele é de Cabo Frio, ou foi de Cabo Frio. O tema, né, desta lição, né, o assunto é esperança, preparação para a eternidade. Por isso que nós devemos seguir à risca, né, a palavra de Deus, e nós devemos cumprir, né, também a palavra de Deus, porque, como diz o nosso irmão Nelinho, ele está falando com a gente, nós não devemos trocar um dia, né, de pecado, um dia de desagradar o Senhor por causa de muitos dias na eternidade, que é para sempre, né? Então nós devemos sempre estar pautados com essa palavra. A Ivone também, Deus abençoe, né? Bom dia, seja bem-vindo. Então aqui fala sobre espiritualidade saudável, né? Espiritualidade, né? Começando, uma pessoa como que é, né? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que ela deixa o Espírito Santo mover a sua vida, né? Que ela entrega a Deus, ela entrega a sua vida para Deus, e o Espírito é guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? É uma pessoa que é espiritual, uma pessoa, é um cristão assíduo, mas que ele deixa o Espírito Santo de Deus mover a sua vida, né? Falar mais alto, né? Deixa a sua carne e deixa o Espírito Santo guiar. Ela é guiada pelo Espírito Santo e não por ela mesma, né? E Jesus falou aquele dia com a mulher samaritana, em João, né? Que está escrita essa passagem, que Jesus, o Filho de Deus, ele procurava, e até hoje ele procura, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, nós precisamos, né, de adorar, sempre estar ali em comunicação com o Espírito Santo, que ele que vai dizer para nós o caminho que nós temos que seguir. Isso é uma espiritualidade saudável, né? Mas vamos falar mais, né, sobre essa espiritualidade saudável, porque saudável é uma coisa boa, né? Saudável é uma saúde boa. Como o corpo às vezes tem uma saúde boa, o espírito também tem que estar saudável, tem que estar bem, né? Um bem-estar, uma saúde boa. Existe um livro de Peter Scarizzo que ele fala sobre a espiritualidade do cristão. Ele até dita assim no seu livro. Quem tiver oportunidade depois pode procurar esse livro, comprar, né, ler, é muito bom. Ele fala sobre não se pode ser espiritualmente maduro enquanto for emocionalmente imaturo. Nós precisamos, né, de ter maturidade espiritual. Saber a hora de falar, a hora de parar. Nós temos que ter maturidade para podermos, né, ter uma vida boa, né, com Deus. E aqui o autor, né, ele coloca: Deus quer que tenhamos uma vida saudável, independente das circunstâncias. E ele vai dizer aqui, são 5 pontos, o que é vida espiritual saudável. Muito bom dia, Manuel Venturini, o nosso futuro teólogo, está conosco, né? Lindo, bom dia. Então nós vamos falar aqui 5 pontos, né, que vão falar sobre o que é uma vida
e espiritual. O primeiro tópico aqui que diz, vamos ler primeiro em 1 Pedro, que essa lição está baseada em 1 Pedro 3, de 8 em diante. Nós vamos ler só o versículo 8 por enquanto, e no decorrer da lição nós leremos o resto. É que a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Depois nós vamos ler mais. E aqui, esse verso que acabamos de ler, que até o autor coloca numa versão diferente: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E esse primeiro, ele diz, o que é uma vida espiritual saudável? É aquela que vive a temporalidade sem perceber o entendimento, sem perder o entendimento de quem nos dirige não é limitado pelo tempo. E quem dirige a nossa vida é Deus, o Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, quando nós damos essa oportunidade, E aqui, Pedro, aqui nesse capítulo, ele diz que sobre a volta de Cristo, ele fala muito aqui, que Jesus vai voltar. Ele fala aqui que nós não podemos nos preocupar, com o tempo, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, Muitas às vezes questionavam naquela época Pedro, porque Jesus ainda não voltou, ficava questionando Pedro, Aí Pedro ele escreveu essa carta e dizendo, que virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então aqui nós vemos, Pedro falando para aquele povo, E hoje ainda tem questionamento. Muitas vezes, muitos perguntam, Jesus ainda não voltou, está demorando, mas o Senhor, ele não está demorando, Ele virá no tempo certo. Então, quando lidamos com o propósito de Deus, a questão de tempo é indiferente, que diz o autor aqui, é indiferente. A nossa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido de tempo. O tempo incorpora valores, porque nos faz pensar, refletir e decidir. É preciso uma compreensão de que seja o nosso tempo, e o tempo de Deus. Então os valores, de Deus, a vontade de Deus às vezes não é a nossa. É um tempo de reflexão, de conserto que nós estamos tendo agora. Deus ainda não permitiu seu filho voltar. Jesus ainda não veio porque ele tem um propósito. Ele ainda vai dar muitas oportunidades a muitas pessoas ainda, a de se retratarem, a de ter conserto. Ele é longânimo, como diz aqui na nossa lição. E vivemos cheios de desafios impostos pela pandemia que assola o mundo. E fomos surpreendidos pela pandemia. Mas Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo, de todos. Tudo está sob o seu domínio, força e autoridade e poder. Então, Deus, ele nunca foi surpreendido, com nada. Desde o Éden, que o homem já pecou, Deus já sabia que a gente está nessa pandemia, nessa época agora, de afastamento aí social. E Deus, ele já sabia de tudo, e tudo está dentro do seu controle, Nada foge do controle de Deus, E aqui o autor ainda diz, muitos perguntam, vai durar quanto tempo essa pandemia? Mas para Deus não faz diferença. Se foi ontem, se é hoje, ou será amanhã, Deus é o Senhor da história. E Ele dirige a história. Ele não determina a história, mas pode e intervém na história. E tem uma tecnologia
para a história. Então Deus é o soberano, Ele sabe a hora de tudo parar, de tudo acontecer. E Ele está aí permitindo tudo, porque Ele tem algo a nos dizer. Nós temos que ficar ligados, né? As situações, circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, estacionar nas preocupações deste tempo presente. Nós não podemos, né, perder o controle. Nós não podemos ficar parados, estacionados. Existe uma frase assim: vá andando enquanto está parado. Né? Você vai fazendo algo enquanto está parado. Estamos em afastamento, distanciamento social, mas nós não estamos parados. A porta da igreja está fechada, mas nós não estamos fechados. Né? Nós estamos abertos para o Espírito Santo agir na nossa vida, né? E ajudar muitas pessoas e propagar esse evangelho. Estamos adorando, estamos orando, né? Estamos em comunhão, né, com o nosso Deus e com nossos irmãos, né? Inclusive agora, neste momento, né? Nós precisamos compreender o tempo de Deus, renovar a nossa esperança, né? A cada dia, renovar, colocar, né, a nossa vida em pauta e colocar a nossa vida com Deus para Ele reger a nossa vida, né? Sempre eu peço nas minhas orações que Deus possa reger a minha vida. Tem que ser essa nossa oração, porque quando Ele rege a nossa vida, né, Ele rege a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, com certeza Ele é o melhor guia, né? Ele é o melhor motorista, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é como a nossa, né? A nossa é imperfeita, mas de Deus tudo é perfeito. Entrando no segundo tópico agora, né, o autor coloca, né, e como fazer essa espiritualidade saudável, como agir. Aí ele diz no segundo: compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. Isso também é muito importante. E ele fala no versículo 9 que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, né, já diz aqui, né, que Deus, Ele é longânimo, né, é tardio, ele não retarda, né? Ele vai chegar no momento certo e ele tem um tempo para cumprir a sua promessa, né? É promessa de Deus. Mairi também está conosco. Seja bem-vinda, Mairi, bom dia. Graça e a paz. E Deus é longânimo. Eu gosto muito desse termo, né? Porque longânimo vem de bondade, paciência, generoso, rico, misericórdia. Então Deus, ele é misericordioso em oportunidade. Ele dá oportunidade para aqueles ainda que não ouviu ainda, né, falar dele, né? Ele está sempre dando mais oportunidade, né? Ele está retardando a sua volta justamente por isso, né? Ele tem o dia certo. Nós não sabemos, mas ele sabe. Nós devemos estar preparados, né? Nós temos que saber lidar com essa situação, né, com as suas promessas, porque é um desafio para nós, a cada dia, esperar a sua volta, é um desafio, e para uma vida devemos estar preparados, mas com uma vida espiritual saudável, né, bem saudável. E vamos continuar aqui, né, o autor até fala aqui que o cumprimento da promessa, Deus é longânimo, né? E Deus, ele estende para uma oportunidade. Ele estica, né? Essa sua volta é para dar uma oportunidade para aqueles que ainda não o conhecem. E também para aqueles que conhecem, já até aceitou Jesus, mas ainda anda com o pé na igreja, né? Um pé no evangelho e um pé no mundo, né? Para que muitos venham se arrepender, a ter conserto, porque Deus não quer que ninguém se perca. E aqui o autor ainda coloca: Deus usa a sua longanimidade em nosso favor para que tudo em suas mãos venha contribuir juntamente para o nosso bem, porque tudo aqueles que amam a Deus. Vamos entrar agora no ponto 3, que ele diz:
renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Ele renova a nossa esperança transcendente, que quer dizer, excede os limites. Deus excede os seus limites de misericórdia, de amor por nós. No versículo de 11 a 14, ele diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, Jesus, ele quer, quando chegar nas nuvens para buscar sua igreja, que todos estejamos preparados, estejamos firmes, guardando a nossa coroa, para que não venha roubá-la, Aqui, o apóstolo usa algumas palavras para expressar o nosso compromisso de vida saudável. Santo trato, piedade, imaculados, irrepreensíveis. Esse é um procedimento diferente, com retidão e pureza, que possamos estar preparados, dando exemplo para outros, procurar a santidade, vivendo em santidade, procurando a santificação, porque sem a qual nós não veremos o rosto de Deus, Que nós possamos viver uma vida, essa expectativa, de uma eternidade. Nós vivemos aqui na terra, mas nós devemos, sabemos que temos valores eternos para o nosso Deus. Nós devemos estar preparados, para quando Ele voltar, nós estejamos preparados. Então nós temos que viver uma vida sempre de esperança e preparação para essa ida. Como os cristãos deveriam aguardar o momento da volta de Jesus? Como? Sem murmurar, sem reclamar, como diz aqui o autor. Nós precisamos viver dignamente conforme o chamado do Senhor, com compromisso aqui, mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Mas viver os valores do reino, enquanto aqui é o meu compromisso de viver de maneira saudável. Nós precisamos de ter uma vida boa, saudável, Aqui no quarto ponto diz: tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. No versículo 16 diz: falando disto, como em todas suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente às outras Escrituras para a sua própria perdição, que nós devemos pregar a verdade, pregar as boas novas, o Evangelho de Cristo. Como diz Paulo, o que passar disso é anátema. Então a vida saudável é como a nossa vida física, o nosso corpo precisa de vitaminas, de sais minerais, o nosso corpo precisa de funcionar bem, nós temos que ter uma boa alimentação, temos que comer proteínas, para ter uma alimentação saudável, o nosso corpo precisa. Como o nosso corpo precisa, também o nosso corpo espiritual precisa também de ter uma vida boa espiritual, alimentar-se da oração, da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, uma boa meditação, não somente ler como um livro qualquer, mas nós precisamos de meditar na palavra, de ler para poder colocar em prática, porque essa palavra maravilhosa, ela evita de nós pecar, da nossa alma vir a pecar, como diz a palavra, essa alma que pecar, essa morrerá. É proteção da alma e do coração, faz-nos firmes em tempo de lutas, provações e tentação. A gente
nós devemos, né, fixar bem na palavra e sempre estar conectado espiritualmente com o Espírito Santo, com Deus, né, através do seu Espírito Santo, porque nós precisamos de ter robustez, né, precisamos de ter fé, cada dia mais fé, porque esta vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras, mas as Escrituras que vão interpretar a pandemia e outras coisas, né? Outras experiências de nossa vida, o que nós passamos, né? Então não é a pandemia que vai interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus, as Escrituras, vão interpretar tudo que está acontecendo. Quem lê, né, a palavra não está surpreso com muitas coisas que já aconteceram e que acontecem e que hão de acontecer, né? Muitos ainda, porque nós estamos em princípio de dores. Ainda não é o fim. E Pedro aqui na sua carta, né, adverte. Portanto, é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser o engano fraudulento, né, de muitos falsos profetas. Entrando agora no último, né, e no quinto tópico, nós vamos falar aqui que o foco está em Jesus Cristo. Não foque nas circunstâncias, nas epidemias, nas catástrofes, né, de tantas coisas, terremoto, guerras. O nosso foco tem que estar em Jesus Cristo. Sempre redireciona o seu foco de vida e conhecimento na presença de Jesus. E o versículo 18 aqui do capítulo 3, ele vem dizer: antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Na vida cristã também, crentes preguiçosos, que não querem produzir suas meditações e reflexões. Porque muitos cristãos, né, vão até a igreja, já aceitaram a Jesus, mas tem preguiça, como o autor diz aqui, de orar pelas madrugadas, de estar fortalecendo a sua fé, de estar meditando, né, refletindo na palavra de Deus, que é um alimento espiritual para a nossa alma, né? Preferem os chamados enlatados, repassar e compartilhar citações, mas sem uma reflexão pessoal, sem uma experiência com Deus. Essa tem sido a moda. É a geração dos consumistas da fé. Só querem consumir e nada produzir. Querem consumir o que os outros estão passando, mas eles não querem produzir, né? Procurar a cada dia mais a fortalecer a fé e a ler a palavra para que o Espírito fala através da palavra e passar, né, a produzir para frente, porque tantos aí estão precisando, né, de uma palavra, precisando de ouvir uma palavra, e muitos estão dormindo, estão precisando de despertamento. E Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos, diante do que diziam que estava demorando, né, Jesus voltar, aí Pedro escreveu esta carta para fortalecimento de todos e chegou até a nós. Enquanto as coisas não se cumprem, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Devemos crescer na dependência de Deus, depender a cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com fartura ou escassez, não importa. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Então nós não devemos olhar as circunstâncias, olhar as pandemias, né? Olhar tantas coisas que acontecem à nossa volta, né? Às vezes nós levamos tantas decepções, né, com o ser humano, tantas guerras acontecendo, tudo acontecendo, mas nós não devemos levar isso em conta e nós devemos estar o foco em Cristo, porque Ele está permitindo, né, pandemias, doenças, né? Muitas pessoas em 2020, muitas pessoas foram ceifadas a sua vida, muitas pessoas morreram, não só pelo Covid, mas outras doenças também, acidentes, né?
muitas outras coisas. Alguns tiraram até a sua própria vida. Então nós não devemos olhar a isso, nós devemos olhar que o nosso foco é em Jesus. E nós devemos sempre estar aumentando mais a nossa fé. E que o nosso espírito possa estar sempre, cada dia mais robusto, né? Fortalecido. Antes de nós lermos aqui para pensar e agir, eu gostaria de falar uma história que o autor até deixou aqui para nós, uma história. Ele conta uma história aqui, né, que um professor de música, querendo ensinar uma arte musical, ele reuniu seus alunos e ele colocou vários pontos pretos e mostrou para os seus alunos. Ele mostrou para os seus alunos vários pontos pretos. E esses pontos pretos, cada ponto significava uma vida de tristeza, de pandemia, dores. Cada ponto era choro, sofrimento, né? Cada coisa assim, que não era muito boa. Mas no final das contas, ele pegou esse ponto preto, né? Cada ponto preto desse, e foi preenchendo. E eu gostaria de mostrar agora, né, aos irmãos esses pontos pretos, essas manchas pretas que estão aqui. Não sei se vai dar para os irmãos verem, que aqui tem vários pontos pretos. E cada ponto preto desse, ele está referindo, né, a uma dor, né, que nos causa, né, no dia a dia, né? E isso que, às vezes, Deus, a sua soberania, ele está vendo tudo o que passa conosco. E ele transforma cada ponto desse preto, Deus, ele vem traçando e transforma a nossa vida. Quer ver como ele faz? E cada ponto, Deus vai fazendo isso. Ele vai unindo os pontinhos pretos e olha o que deu. Uma clave de sol. Que uma clave de sol, ela significa, né, a música. E a música, ela alegra o nosso coração, né? E a música, esse professor, ele colocou essa clave de sol. E ele fez uma pauta, né, que é uma música, né, significa uma música, e depois ele ainda começou até a cantar, né, um hino. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, ele diz, vida eterna eu te dou, né? Eu estou sem a letra aqui, mas tudo bem. Então esse professor entusiasmado, né, com essas manchas, que Deus, ele é capaz de transformar, né, as nossas dores, todas as nossas angústias, os nossos sofrimentos, depressões, ansiedades, tudo ele é capaz de transformar, né, como esse professor aqui, ó, nos pontinhos pretos transformou numa clave de sol, uma música, e a música, ela renova a nossa alma, né, ela mexe com a nossa alma. Então Deus, ele quer, nesse dia de hoje, através dessa lição aqui, ele está passando para nós, que nós temos que ter esperança numa vida melhor, né? Esperança no ano melhor, esperança num dia melhor. Nós temos passado dias maus, nós temos passado tantas coisas, parece que não vai ficar bom, mas Deus, ele vem nesta manhã dizer, nos dá esperança, né? O tema dessa lição é esperança e preparação. Além de esperança, nós temos que ficar preparados, ter uma preparação, porque Deus, ele quer vir, ele não quer que ninguém se perca, ele vai vir buscar a sua igreja, e ele quer que o seu povo, a sua igreja, esteja preparados para subir junto com ele. Nós não podemos desanimar com qualquer pandemia, qualquer coisa que venha acontecer, qualquer doença, qualquer dor, angústia, depressão, tudo. Ele não quer que
venhamos a ficar desanimados. Aqui, para pensar e agir, aí o autor diz assim: compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa. Viva profissional e pessoal. Vida profissional e pessoal. Deus está no controle. O segundo ponto: nossa esperança na eternidade não pode diminuir o nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe fé, coragem, confiança, resignação e esperança. Dedique mais de seu tempo à oração, à leitura da palavra. Assim fazendo, você vai viver pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme, cheio da graça e do conhecimento de Jesus. Por isso, Deus ele quer que nós fiquemos fortes, que nós fiquemos experiente e maduro. A cada luta que nós temos é para nós ficarmos mais fortalecidos, mais inabaláveis, como diz lá em Efésios 6:10, né? Suportar a cada dia a luta, né? Após a pandemia, após tudo que vier a nos acontecer. Isso é para nos fortalecer a cada dia. E quem rege a nossa vida? Não é a pandemia, não é os problemas, é o nosso Deus que rege a nossa vida, né? Então nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco nesta manhã: Adriana Gomes, Tereza Lopes, que eu ainda não falei, né? O resto eu já falei. Virgínia, Rosiane, Alexandre, Marcelo, né? Então, cadê a letra? Não sei. Então, nós precisamos a cada dia nos fortalecemos mais. Nós queremos agradecer a presença de todos nesta manhã e que Deus possa nos dar, né, um dia abençoado, na santa paz, e que nós que Deus possa dar um dia abençoado a todos os irmãos. E gostaria só de cantar aqui a primeira estrofe do hino para nós terminarmos. Temos por lutas passados, por mais terríveis, cruéis, mas o Senhor nos tem dado delas seus servos fiéis. O seu poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dai-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus tem prometido terríveis, cruéis, não se tem ele esquecido que na palavra real Ele nos tem prometido tudo
graça e favor sem passe, todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrar do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. O pastor me pegou de surpresa, né? Porque eu não conheço muito bem esse hino, não. Quem conhece esse hino é o nosso querido irmão Nelly, ele que gosta de cantar esse hino. Eu não conheço muito bem esse hino, então me pegou de surpresa, né? Vamos orar, né? E agradecer ao nosso Deus por essa lição, né? Maravilhosa. Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade de estarmos, meu Pai, contigo. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, está conosco, ó Deus. Está, ó Deus, aqui, ó Deus, conosco e dirigiu, ó Deus, esta lição. Queremos te agradecer, ó Deus, por cada vida, cada família representada aqui, ó Deus, que nós juntos, nós lemos e nós aprendemos a cada manhã, aqui, ó Deus, nesta manhã, aprendemos mais um pouquinho, ó Deus, da Tua palavra. Queremos agradecer, ó Deus, por esse dia. E que Tu possa estar com cada um, ó Deus, que assistiu conosco, abençoando, meu Pai, a cada um, abençoando cada família. E possamos colocar, ó Deus, em prática, ó Deus, o que nós aprendemos nessa manhã. Nos dê um dia abençoado, nos preparando já para o culto de logo mais. Esteja, ó Deus, na frente o culto, ó Deus, e o pregador que vai estar pregando, ó Deus, a palavra, possa estar abençoando. Abençoe, ó Deus, a cada um. Nos dê um dia abençoado. Tudo para a honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. Que Deus possa, né, estar com cada um. Domingo abençoado a todos. E até logo mais. Será um culto abençoado, né? Teremos um pregador de fora aqui. E vai ser uma benção, né? Estaremos juntos. Paz e a graça, né? Esteja com cada um. Beijo a todos. Até mais tarde, tá?